Como que a gente vai trabalhar com o transtorno de pânico? A primeira coisa que a gente tem que entender é a questão das formas erradas, das possíveis formas erradas de trabalhar com esse transtorno de pânico, tá? Então, a primeira coisa, assim, como eu sempre comentei, né, da questão do diagnóstico e tudo mais, do uso do modelo cognitivo, dos comportamentos de segurança e tal. Então, assim como eu comentei no vídeo da ansiedade social, não listar todas as situações sociais que o sujeito aí evita, todas as situações, todos os eventos, né, que o sujeito evita, é um erro. Tá? É o primeiro erro que você pode acabar cometendo, achando que é simplesmente ali o sintoma específico dele que você tem que tratar e você não lista as situações que ele acaba evitando na vida dele. Depois, um outro erro é não identificar os pensamentos disfuncionais relacionados com cada situação. Cada situação que ele evita, cada evento que ele evita da vida dele, por que ele evita? Qual pensamento ele tem a respeito disso que faz ele evitar? Então ele deixa de fazer atividade física por quê? Né? Ele deixa de ir no mercado por quê? Ele deixa de pegar o carro por quê? Tá? Então todas as situações que ele evitar, é muito importante que seja registrado essas questões. Então, se você não identifica os pensamentos relacionados com cada situação e quais sintomas também físicos que mais incomodam ele, lembrando que o transtorno de pânico tem muito a ver com os sintomas físicos que a pessoa sente, tá? Com os sintomas físicos, ai meu Deus do céu, meu coração tá batendo mais forte, ai meu Deus do céu, eu estou suando, enfim, coisas nesse sentido. Se você não lista isso, fica um pouco difícil de trabalhar também. Outra coisa é não identificar os comportamentos de segurança e os pensamentos envolvidos. Por exemplo, ficar em casa. Então eu não vou no mercado, eu fico em casa. Ou eu só vou no mercado quando estou com outra pessoa, certo? Por quê? O que você pensa sobre isso? Se você for no mercado sozinho, o que pode acontecer? Se você for no mercado acompanhado, o que pode acontecer? Tá? Então, isso é muito importante também. E não explicar o funcionamento do transtorno de pânico para estimular a mudança também pode ser um erro significativo. Como eu expliquei aqui para vocês, é importante que a gente explique para o paciente esse funcionamento, como ele se mantém no problema. Porque se você não explica para o paciente como ele se mantém no problema dele, como esse transtorno de pânico está afetando a vida dele e ele faz ele ficar preso nesse ciclo de manutenção da dor, fica difícil dele entender a necessidade de mudar. Porque na cabeça dele, muitas vezes, ele está só se protegendo. Ele está protegendo a vida dele, né? Evitando que ele morra, que ele perca o controle, coisas nesse sentido. Outro erro é não motivar o paciente para fazer o que precisa ser feito aí para mudar através das suas metas e objetivos de vida. Então a gente precisa mostrar para o paciente muito bem como as suas metas de vida, como seus objetivos de vida estão relacionados ao seu comportamento de hoje, ao seu esquema de funcionamento de hoje. E o quão distante está isso, tá? Então assim, olha, se você continuar se comportando desta maneira, você está mais próximo ou você está mais distante dessas metas, desses objetivos de vida? Então a gente precisa mostrar muito bem isso. E às vezes é um erro profissional que não usa essa ferramenta para motivar o paciente a fazer o que precisa ser feito. E outra coisa, um outro erro aí é expor o paciente em situações de medo sem o devido preparo. Porque quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a exposição ela é essencial para o trabalho aí com o paciente com transtorno de ansiedade em geral, tá? Só que você não vai fazer essa exposição simplesmente, vamos fazer a exposição aí, vamos fazer e pronto. Você vai fazer um preparo para essas exposições, avaliar os pensamentos muito bem do paciente, avaliar os comportamentos de segurança que ele tem e por aí vai. Então como que a gente faz para trabalhar, né? Eu já fui falando basicamente aqui, né? Então a primeira coisa é uma psicoeducação sobre o funcionamento do paciente, entendendo muito bem o modelo cognitivo aí da terapia cognitivo-comportamental, que é o básico da TCC, entendendo muito bem o ciclo de manutenção da dor, também para que você consiga visualizar o funcionamento do paciente, que você consiga resgatar os dados que você precisa daquele paciente, para que você visualize muito bem aquele funcionamento dele, aquele esquema de funcionamento atual dele, e que você consiga
psicoeducar o paciente a respeito disso, que você consiga transmitir isso. Então, conhecer muito bem o básico da terapia cognitivo-comportamental, que é o modelo cognitivo, o ciclo de manutenção da dor, saber fazer a EGD, que é a escuta guiada da demanda, para você ter os dados que você precisa, é muito importante, tá? Para você fazer a psicoeducação ali do funcionamento do paciente. Depois, você precisa contrastar com as metas da vida dele, com as metas de vida dele. Então, você precisa saber as metas de vida dele e contrastar. Olha, este é seu esquema de funcionamento atual. Estas são as suas metas. Esse esquema de funcionamento está de acordo com suas metas e valores de vida ou não? E por que não estão? Isso é muito importante para que ele perceba também a necessidade de mudar o seu esquema de funcionamento. Então não é simplesmente eu tenho um ataque, eu tenho transtorno de pânico e preciso mudar, quero me livrar do transtorno de pânico. Você precisa mostrar para ele o porquê ele se mantém com esse transtorno de pânico. Por que é difícil dele sair desse transtorno de pânico. E que se ele não sair, não mudar o seu esquema de funcionamento, ele não vai atingir as suas metas, ele não vai viver de acordo com seus valores. Depois, então, você precisa identificar as situações e os sintomas que incomodam esse paciente, como eu disse, às vezes vai ser relacionado ao coração batendo mais forte, às vezes vai ser uma questão a tontura, a falta de ar, vai variar de paciente para paciente essa questão. E você precisa identificar naquele paciente específico do transtorno de pânico quais são os sintomas que incomodam ele e quais são as situações que ele evita, tá? Depois, então, você vai identificar o ciclo de manutenção de cada situação, que são os pensamentos e comportamentos, vai desenvolver uma hierarquia de exposições, como a gente sempre faz, né? Hierarquia de exposições, vendo qual seria mais fácil a gente trabalhar e coisas nesse sentido. Muitas vezes a exposição vai se fazer ali no consultório, às vezes fazer alguma atividade que gere aí uma taquicardia no paciente, por exemplo, tá? Para que ele veja que a sua ansiedade diminui naturalmente, que não precisa se desesperar e coisas nesse sentido. Ao mesmo tempo que a gente vai fazer uma preparação desses experimentos comportamentais e essas exposições. A gente vai preparar esse paciente, vai psicoeducar sobre a ansiedade, psicoeducar sobre os sintomas físicos, passar às vezes uma respiração controlada para ele entender que existem outras formas dele controlar aquela ansiedade, aquele sintoma físico, mostrar para ele que a visão que ele tem a respeito da ansiedade e dos sintomas físicos é o que mantém o problema, mas aí entra no esquema de funcionamento dele também. Então a gente vai fazer toda uma preparação para que ele saiba como agir quando esses sintomas aparecerem, como essas coisas aí aparecerem também na vida dele. Depois, então, a gente vai realizar esses experimentos comportamentais, essas exposições, e aí, quando a gente tiver um bom resultado dessas atividades, a gente vai escrever as conclusões, realizar adaptações e reforçar os ganhos do paciente. E é assim que a gente trata o paciente com transtorno de pânico. Se você assistiu a aula da ansiedade social, você vai perceber que é muito parecido, porque é assim mesmo para todos os casos. Tá? Por isso que eu falo, e eu reforço muito para vocês, entender o básico da terapia cognitivo-comportamental, o básico do esquema de funcionamento do paciente, do ciclo de manutenção da dor, é muito importante e vai ajudar você a adaptar e trabalhar com qualquer paciente no seu consultório, tá bom? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.